E aí, Cobase Lovers, boa tarde, boa tarde. Eu sou Thiago Sá, estou aqui pela primeira vez no ano de 2021 com a nossa TV Cobase ao vivo. Quero agradecer a todo mundo aí que acompanha o nosso programa, que aguentou essas semaninhas de recesso que nós tivemos, dessa virada de ano aí de 2020 para 2021. E sejam bem-vindos à nossa nova temporada, tá? O programa de hoje é um pouco diferente, eu estou sozinho aqui, não tenho convidados, e eu vou falar um pouco sobre caixas de transporte e sobre transporte seguro. A gente sabe que nessa época de férias, o pessoal tem uma tendência aí a passear um pouco mais, muitas vezes a viajar, mesmo que estamos aí numa pandemia, algumas cidades estão recebendo turistas, e a galera está aproveitando essa época de verão aí para sair das suas casas, para pegar a estrada e para viajar, tá? Quando a gente fala em caixas de transporte, na escolha da caixa de transporte, tem um longo caminho até a gente escolher a caixa ideal, tá? Então, tem algumas coisas que a gente precisa compreender, tirar algumas conclusões antes da escolha, antes de chegar lá na Cobase e escolher a caixa ideal, tá? Primeira coisa é, por que se preocupar com um transporte seguro? A gente tem que pensar o seguinte, da mesma maneira como um carro, ele possui itens de segurança, um ônibus, um avião tem itens de segurança para garantir que os passageiros daquele ônibus, daquele avião, daquele carro, em uma situação de acidente, fiquem bem, saiam vivos, né, ou saudáveis na medida do possível. Transportar pets, a gente tem que pensar no mesmo princípio, né? Quando a gente viaja aí, seja um passeio urbano com o nosso cão, com o nosso gato, ou seja, uma viagem aí numa estrada ou via avião, enfim, a principal preocupação tem que ser a segurança desse pet durante o trajeto de viagem e, óbvio, pensando na possibilidade de acidente, tá? A gente não quer sofrer acidente, óbvio que não, porém a gente tem que contar com essa possibilidade, tá? Então, a hora que a gente se preocupa em escolher a maneira, a forma de transportar esse animal, é para garantir a segurança deles. Não basta só garantir que eles estejam seguros. Para que essa viagem seja bacana, seja feliz, seja agradável, ela tem que ser confortável, tanto para o pet como para o tutor. Então, na live de hoje, eu vou levar alguns pontos aqui, a gente vai discutir algumas coisas a respeito da segurança e do conforto desse pet durante um trajeto mais curto ou mais longo, uma viagem de carro, de ônibus ou de avião. Se você tiver qualquer pergunta, escreve aqui no chat, eu estou acompanhando ao vivo, tá? Tem uma galera com a gente aqui, ó, Solange Soares, o Joaquim Antônio, Ludmila Estréa, Priscila Franco, a Silvana, Maria tá com a gente aqui, Emília Farias está de volta, Emília, muito bem, falando que já comprou uma caixa maior por causa da idade e tamanho do pet dela, Rafael Fabiana, Valéria Liberansky, uma galera assistindo, quem quiser mandar alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, manda aqui no chat, porque eu estou acompanhando ao vivo a nossa transmissão, tá bom? Bom, primeira coisa, o que a gente tem que se preocupar quando a gente transporta um animal? A gente vive numa sociedade onde a gente, no trânsito, respeita o Código Brasileiro de Trânsito. Tá? O Código Brasileiro de Trânsito, ele define uma série de regras e normativas a respeito da direção e do transporte em veículos automotores. Tá? Então, pensando em carros e pensando em ônibus. Quando a gente fala do transporte particular, a hora que esse tutor ele transporta o cão ou o gato no carro particular dele, ou num Uber ou num táxi, o que o Código Brasileiro de Trânsito fala? Que animais, primeira coisa, né, eles não podem ser transportados no colo de quem está dirigindo. Olha que importante isso. Eu estou aqui na posição de motorista. O pet ele não pode estar no meu colo, porque senão vai atrapalhar a minha direção. Ele não pode estar entre as minhas pernas, porque pensa que a gente tem os pedais ali para controlar. E ele também não pode estar do meu lado esquerdo. Por que do meu lado esquerdo? Eu sou motorista, aqui eu tenho uma janela. Então, para garantir a segurança do pet, especialmente numa situação de possível acidente, ele não pode transportar, né? Não pode ser transportado no colo, entre as pernas ou do meu lado esquerdo. Tudo bem? De uma forma geral, a dica que a gente dá é que esse animal nem viaje no banco da frente. É mais seguro esse animal ser transportado, fazer esse passeio aí, no banco de trás, tudo bem? De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito,
o animal ele não pode ser transportado solto dentro do veículo ou com partes do corpo dele para fora, né? Aquele cabeça com a língua para fora na janela, ou no caso dos carros que tem caçamba, tudo bem? Então vamos respeitar a primeira coisa, o Código Brasileiro de Trânsito, ok? E aí a gente tem 2 artigos importantes do Código Brasileiro de Trânsito para a gente discutir. O 252, ele fala o seguinte, que o condutor que for flagrado transportando os animais ou do lado esquerdo, ou entre os braços ou entre as pernas, é uma infração média que rende 4 pontos na carteira de motorista, tá? E o artigo 235 da legislação de trânsito, ele fala que o animal ele não pode ser transportado com partes do corpo para fora do veículo, ou seja, cabeça para fora da janela, ou no caso de veículos que tem caçamba, ele também não pode estar solto lá fora. Isso é uma infração grave que rende aí 5 pontos na carteira de motorista. Tudo bem, pessoal? Então, se você tiver qualquer dúvida, pesquisa lá o Código Brasileiro de Trânsito para entender um pouco mais sobre o que a legislação fala a respeito do transporte, tá? Tem pergunta aí, Tati? Precisa de focinheira mesmo com caixa? Não, tá? O que a lei fala? Que a focinheira, aqui no estado de São Paulo tem um decreto estadual que fala que algumas raças específicas, como Rottweiler, como Pitbull e derivados dessas raças, né, American Staffordshire Terrier, Cane Corso, enfim, algumas raças elas têm que andar em ambientes públicos, praças, lojas, ruas, com a focinheira. Se a gente vai transportar um animal dentro de um veículo, não há necessidade da focinheira, a não ser que esse animal ele tenha passado por um processo de educação, de adestramento, e a focinheira seja uma forma de controlar a ansiedade dele, de deixá-lo menos agressivo. Alguns animais, quando a gente coloca a focinheira, ele se sente um pouco mais vulnerável e baixa um pouco a guarda dele. Se isso acalmar o animal, ela pode ser utilizada, mas não é obrigatório, segundo a lei. Tudo bem? A lei fala do uso de focinheira apenas em ambientes públicos, tá? Se esse animal ele estiver dentro de uma caixa de transporte, a lei não fala que é obrigatório. Então, fica a critério aí do tutor, tudo bem? O que a gente tem que considerar quando a gente fala em viagens ou passeios? Alguns pontos importantes. Muitas dúvidas que as pessoas têm quando vêm aqui na Cobase é: meu cão, meu gato, vou fazer uma viagem com ele, eu preciso acostumá-lo com a caixa ou com a bolsa de transporte? Eu indico que sim, tá? Muitos animais, eles têm um pouco desse receio, eles ficam um pouco resistentes quando a gente apresenta aí um item novo. E pensa que uma caixa de transporte ou uma bolsa de transporte como essa, por exemplo, ela vai ficar fechada e esse animal vai ficar preso aqui dentro. Pode ser uma situação estressante, ele pode querer evitar esse ambiente. O que a gente indica? Familiarizar esse acessório alguns dias antes da viagem. Então, o que a gente percebe no nosso dia a dia aqui na Cobase é que muitos dos tutores, eles vão viajar na semana que vem e aí vem aqui 4 dias antes, 3 dias antes da viagem, em busca de uma caixa de transporte ideal. A dica que a gente dá é que essa caixa ela tem o máximo de tempo antes, 15 dias, 3 semanas, 1 mês, se possível, essa caixa, essa bolsa de transporte seja colocada lá na casa, no ambiente onde esse animal vive, para que ele descubra sozinho, tá? Tanto o cão como o gato, eles são animais territorialistas, então é importante que os locais onde eles fiquem tenham o cheirinho deles, é o cheirinho que vai deixar ali o ambiente confortável. Então imagina o seguinte, eu tenho um cão, eu vou viajar com ele nessa bolsa de transporte aqui, que é uma bolsa para transporte em carro, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Cachorro pequenininho e tudo mais. Para que ele se acostume, eu coloco ela desse jeito assim, aberto, no ambiente onde o animal frequenta, em livre acesso. Ao longo dos dias, ele vai entrar, ele vai cheirar, ele vai deitar ali dentro. Pode ser sim que ele faça um xixizinho no canto para demarcar território, tá tudo bem, ok? É a forma que ele tem para descobrir esse ambiente e para se sentir seguro com essa caixinha de transporte. Daqui a alguns dias, quando o animal ele já está acostumado a ficar aqui dentro, quando ele já está acostumado com o cheiro desse ambiente, eu posso começar a fazer pequenos trajetos com ele em curta distância, num período pequeno. Então, por exemplo, se eu estou planejando uma viagem, onde eu vou fazer, sei lá, uma viagem de 6 horas de carro, esse cão, esse gato, eles vão ficar um tempo grande, muitas horas presos dentro dessa caixinha de transporte,
é legal começar com passeios curtos. Então, dias antes da viagem, eu faço passeios menores, um passeio de 15 minutinhos ali no bairro, coloco ele aqui dentro, coloco ali no carro, dou uma volta um pouco mais curta. No dia seguinte, eu faço um passeio de 1 hora, para que ele acostume que estar dentro desse ambiente, estar dentro da caixinha de transporte, não representa risco para ele. Então, ele tem que aprender ao longo dos dias, isso é uma construção, tá, pessoal? Tem que aprender ao longo dos dias que é um ambiente tranquilo e favorável para ele, tá? É claro que o processo de adaptação do cão, do gato em relação à caixa de transporte depende de cada pet, ok? É o que eu sempre falo, a biologia não é uma ciência exata. Eu não tenho como falar para vocês assim, o cão ele se acostuma em 3 dias, o cão ele se acostuma em 4 dias, o gato em 1 semana. Não existe regra. Tem animais que no primeiro dia já ficam acostumados, tem animal que demora 10, 20 dias aí para se acostumar e para ficar confortável aí na caixinha de transporte. A dica que eu dou é que você conheça seu animal e vá fazendo esses testes dias antes da viagem. Quanto mais tempo você se preparar, melhor. Se você já tem uma rotina onde você leva esse animal para passear aí na sua cidade de carro e a bolsa já faz parte do dia a dia de transporte dele, vai ser mais fácil ainda, porque ele já está acostumado com essa rotina, tá? Chegou o dia da viagem, o animal já está acostumado, o gatinho está ok, já fica aqui dentro da caixinha de transporte, muito bem. Essa dica serve tanto para viagens em veículos particulares, como em ônibus, como em viagens de avião. A alimentação do gato e do cão tem que ser suspensa 4 horas antes da viagem. A última refeição deles tem que ser 4 horas antes de viajar. Tiago, mas não vai ficar com fome? Pode ser que ele fique com uma fominha, mas nada que vá prejudicar a saúde dele, tudo bem? Por que a gente indica suspender a alimentação 4 horas antes? Para que não tenha um problema desse animal passar mal e regurgitar, e ter uma dor de barriga e vomitar na caixinha inteira, tudo bem? Pergunta aí, Paty. Pode usar o feromônio para ajudar o gato a relaxar da viagem? Sim, mas, por exemplo, o feromônio lá, que é aquele da Seva, que é o... como que é o nome? Fugiu agora? Feliway. Tem o Feliway Friends, o Feliway e o Adaptil no caso do cão, e o Feliway no caso dos gatos, tá? Eles vão na tomada, tá? Então eles precisam de energia elétrica. Por exemplo, eu posso acostumar, durante o processo de acostumar o gatinho aqui na caixinha de transporte, coloco a caixinha do lado de uma tomada com o Feliway Classic ali do lado, tá? Onde ele vai exalar esse feromônio e aí o gatinho vai ficar mais tranquilo e vai facilitar essa adaptação. O Adaptil é a mesma coisa, tá? Durante a viagem não tem como colocar, porque ele precisa de energia elétrica para funcionar, tanto Feliway como Adaptil. Até tem as versões spray que podem ser utilizadas, mas a durabilidade dela é um pouco mais curta, tudo bem? Então, 4 horas antes da viagem, suspende a alimentação. O que é interessante? Para esse cão e para esse gato ficarem mais tranquilos aqui nesse ambiente fechado, levar aquele brinquedinho, aquela mantinha, ou de repente colocar aqui dentro a caminha que eles gostam, algo que já tem o cheiro deles. Lembra que eu falei agora há pouco? De colocar essa caixinha de transporte em livre acesso para o cão descobrir, para o gato colocar o cheirinho deles? Se você quiser colocar ali dentro, de repente, aquele brinquedinho, aquela pelúcia, que o animal é bem apegado, facilita. Ajuda ele a reconhecer esse ambiente como um ambiente amigo, um ambiente confortável para ele, tá? Viagens longas, é importante fazer pequenas pausas, tudo bem? Para o animal beber um pouquinho de água, mas tem que ser pouquinho, para o animal fazer um xixi, para o cachorro dar uma voltinha, para o gato também, se ele for acostumado a andar de peitoral, também dar uma voltinha. Então, o que a gente indica? Aproximadamente a cada 3 horas, depende de cada animal, depende de cada trecho, depende também da sua pressa para chegar no seu destino, aproximadamente a cada 3 horas é interessante fazer uma pausa de uns 15, 20 minutinhos, tirar o animal da caixinha de transporte, dar uma passeada com ele por ali, para que ele estique, se ele movimente, tá? Se movimente. O tapete higiênico é uma boa opção para utilizar como forração dessa caixinha, tanto porque ele é macio, ele é um paninho, um tecidinho que vai deixar confortável, e também no caso de um acidente, de um xixi acontecer ali numa situação estressante, ele pode fazer xixi. Tiago, mas o meu animal, se eu colocar direto ali, principalmente gato, ele vai rasgar o tapetinho inteiro. Então, não coloca, tá? Então,
Se o seu animal ficar no tapete ou numa boa, é uma opção. Se ele vai rasgar tudo, não coloque, aí você não vai ter esse problema, tá? Por isso que é importante fazer o teste antes. Muitas dúvidas que chegam na clínica veterinária também posso utilizar um sedativo, um calmante, alguma coisa para o animal dormir? De jeito nenhum, não pode, tá bem? Os animais eles só podem ser sedados mediante acompanhamento veterinário. Então, de forma alguma, a gente pode oferecer medicamentos calmantes ou sedativos durante a viagem, tá? Se você quiser alguma dica do seu veterinário a respeito de petiscos funcionais que ajudam o animal a ter uma tranquilidade um pouco maior, como é o caso do fitocalmin, por exemplo, ou de floral, consulta seu médico veterinário, vê o que ele recomenda, ele vai avaliar um pouco do comportamento desse animal, da saúde dele e ver o que é mais indicado para cada caso, tá? Se você for, por acaso, fazer uma parada durante a viagem ali de carro, aí vai deixar o animal sozinho dentro do carro, de repente você vai descer para usar o banheiro, para comer alguma coisa, para entrar no restaurante, o animal vai ficar dentro do carro, é interessante que isso não aconteça, tá? Que o animal nunca fique sozinho. Mas se ele for ficar, solta da coleira, abre a janela um pouquinho para entrar um ar e seja breve, o mais rápido possível. Estou apertado, quero ir no banheiro, não posso entrar com o meu cão, com o meu gato. Estaciona o carro, abre um pouquinho a janela, solta o animal, deixa ele livre, sai correndo e volta. Isso não é indicado sair, tá? Mas se for último caso, não tem como, eu vou precisar deixar ele sozinho, seja o mais breve possível, tá? Pergunta: como adaptar o transporte para raças grandes como Husky? A mesma coisa, tá? É deixar a caixa de transporte lá aberta e ele com livre acesso. Em relação ao tamanho da caixa, já a gente vai falar sobre como escolher o tamanho da caixa ideal para cada tamanho de animal, tá? Bom, alguns pontos a se considerar de acordo com cada tipo de viagem, né? Viagem de avião. Então, antes disso, vamos ver quem está acompanhando com a gente aqui, ó. Dinice Silveira, Leila Jesus, Regina Saldanha, Monique Rui, Emiliano Farias está aqui ainda, falou que comprou floral na Cobase de Osasco de agressividade e estresse. Para a viagem, ele não é o mais indicado, tá, Emiliano? Tem outros florais que são mais indicados para esse tipo de situação de viagem, tá? Silvinha Ribeiro, Volvena Acioli, Regina Araújo, Júnia Isabel, galera aqui participando bastante do nosso programa aí, Primeira TV Cobase ao vivo de 2021. Bom, então vamos lá. Se nesse caso o tutor ele vai fazer uma viagem de avião com pet, você tem que planejar com o máximo de antecedência possível. O que acontece? Não existe hoje no Brasil uma legislação específica sobre o transporte de pets via avião, tá? Existe sobre o transporte de pets em carros, né, em veículos particulares, em avião não tem. Isso faz com que cada companhia aérea defina suas próprias regras em relação ao transporte. Então, algumas companhias aéreas simplesmente se recusam a transportar animais. Algumas outras companhias só transportam algumas raças, né? Raças braquicefálicas vão falar que não transporta. Algumas companhias falam, olha, a gente transporta, mas vai lá pelo terminal de carga ou vai no porão do avião junto com as malas. Poucas companhias você consegue transportar o seu avião na cabine de passageiros, principalmente se for um cão de grande porte, como é o caso do Husky, que alguém falou, tá? Então, bom. O que a gente indica? Primeira coisa, você vai viajar dentro do Brasil, por exemplo, veja nas companhias aéreas quais as exigências da companhia que você quer viajar em relação ao transporte e verifique se existe a disponibilidade. Para algumas companhias você paga uma taxa, para algumas companhias você tem que reservar com muita antecedência, algumas companhias colocam um limite de animais para cada voo, e aí você tem que fazer essa reserva com bastante antecedência. Então é importante você ligar na companhia aérea e para saber, tá? Mais informações. A viagem vai ser internacional, eu vou para outro país. Você tem que entrar em contato com a embaixada daquele país para descobrir as exigências desse país em relação à entrada de pets oriundos do Brasil, tá? Por exemplo, alguns países da Ásia, por exemplo, não aceitam animais vindos da América, por exigência desses países. Então, de acordo com o país que você vai viajar, liga na embaixada, procura saber mais informações e veja quais são as exigências desse país de destino.
Em alguns casos, a exigência vai ser tomar algumas vacinas, tomar algumas medicações preventivas de vermífugo, de antipulga, algumas exigências podem ser um período de quarentena lá no aeroporto antes de sair, né? Então, cada país tem a sua regra, tá? O que a gente tem que se preocupar que isso vale para todo mundo? Tem que ir no médico veterinário. O médico veterinário aí de sua confiança, ele vai fazer uma avaliação geral desse pet e verificar se ele está apto para viajar, se ele está saudável, se ele não tem nenhum parasita, se ele não vai ter nenhum problema durante esse transporte. Se você vai fazer uma viagem internacional com esse seu pet, com o seu gato, o médico veterinário ele vai emitir um certificado de viagem internacional, que é o CVI, bem? É uma documentação onde ele atesta que o seu animal está saudável, está apto para fazer uma viagem e não vai transmitir zoonoses para esse país de destino. Basicamente é isso, tá? Ele vai emitir um passaporte para trânsito de cães e gatos, bem? Então, uma documentação específica sobre o transporte, onde tem todos os dados do tutor. Caso esse animal se perca, enfim, ele vai ser localizado e devolvido para o tutor. Para isso, vai realizar também a implantação de um microchip, onde essa implantação do microchip vai ter lá os dados sobre esse passaporte, e aí, no caso desse animal localizado, a polícia desse país consegue identificar quem é o tutor e devolver para o tutor, tá? E a vacinação tem que estar em dia. A maior preocupação quando a gente transporta um animal aí, cruza fronteiras, cruza regiões aí do planeta, é levar zoonoses, que são essas doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Tá? Então, a vacinação ela serve justamente para isso, para garantir que esse animal está imunizado e que não vai levar uma doença, por exemplo, raiva, que acontece aqui no Brasil. Não vai levar raiva para um país lá da Europa que, de repente, não tem a raiva identificada. Basicamente por isso, tá? Então, a vacinação também tem que estar em dia. O que a gente tem aqui de produto para transportar os animais, tá? Eu vou começar falando da bolsa de transporte, que é essa que está aqui do meu lado, tá? Esse é um dos modelos de bolsa. Tem outro modelo aqui do lado, tá, pessoal? Que é esse daqui. O pessoal me ajuda. Bom, temos dois modelos, daqui a pouco eu organizo aqui para vocês verem melhor, tá? O que a bolsa de transporte tem de bacana? Ela é utilizada para transportes em distâncias um pouco mais curtas, tá? Então, ela é muito indicada para transporte em carros particulares ou em ônibus, por exemplo. Ela é muito cômoda para o dia a dia. Então, como que ela funciona? Basicamente, é uma bolsa de transporte de estofado, tipo uma caminha mesmo. Tem um zíper onde você consegue limitar a saída desse animal. Ela é muito utilizada por tutores de gatos para levar, por exemplo, no médico veterinário, fazer um passeio um pouco menor, um pouco mais rápido, tudo bem? E ela é completamente lavável. Alguns modelos você consegue até tirar a capa dela para lavar bonitinho. Esse modelo aqui é bacana porque você consegue abrir dos dois lados, ó. E ele vira um túnel onde o animal consegue ter mais passagem durante esse processo de descobrir se essa bolsa de transporte é um ambiente seguro para ele ou não. Bem, no geral, companhias de transporte rodoviário, né, companhias de ônibus, algumas aceitam, mas aí aquela dica da companhia de aviação funciona para a companhia ferroviária. É interessante você ligar na companhia de viação de ônibus para entender as exigências em relação ao transporte de animais, tá? No caso, para transporte urbano dentro do carro, ela cai super bem, especialmente para animais pequenos. Então, a gente vê muita gente utilizando para cães de pequeno porte, para gatos e muitas vezes para aves até, para coelhos e roedores um pouco maiores também é utilizado. Esse é um dos modelos que tem na Cobasa, tá, pessoal? Um outro modelo que a gente tem aqui foi um modelo que a gente desenvolveu em parceria com a Gol, tudo bem? A Gol é uma companhia aérea que ela permite o transporte de animais pequenos dentro da cabine junto com os passageiros. E se esse transporte vai ser feito lá dentro da cabine, pode ser feito nessa bolsa de transporte, que é uma bolsa macia. O legal dessa bolsa é que ela também funciona, assim como aquele outro modelo que eu mostrei, funciona como uma caminha, porque, veja, ela tem um colchonetezinho aqui, ó, de um lado é mais durinho, mais rígido, desse lado é macio, então funciona como uma caminha também. Você vai viajar para casa de um parente, vai ficar no hotel.
a mesma bolsa de transporte pode ser utilizada como caminha para o animalzinho, tudo bem? Para animais pequenos, nesse caso, os animais eles vão dentro da cabine, junto com os passageiros, junto com o tutor. O que é interessante? Vamos pagar taxa para viajar esse animal lá na cabine? Não sei. Tem que ligar na companhia aérea. Muitas vezes você transporta ele, mas você tem que transportar ele no meio das pernas, ali embaixo do banco. Ou você tem que reservar uma poltrona do seu lado para o animal viajar, tá? Esse é um modelinho que você encontra na Cobase, no site, nas nossas lojas, que foi desenvolvido em parceria com a companhia aérea. Bem? Então, se você quiser saber mais informações, entra lá no site Voigo, vê lá o telefone de contato com o cliente e tire mais dúvidas aí. Certo, pessoal? Muito bem. O que a gente tem mais aqui de opção? Para quem gosta, no caso das bolsas de transporte, tem a questão de cor, enfim, de estampa, que também ajuda bastante aí na escolha do produto mais adequado, tá? Para cães de porte grande, nesse caso, a bolsa de transporte não funciona. Por que não funciona? Veja que ela tem uma alça que é para ser transportada aqui a tiracolo, né? Então, o pessoal coloca aqui e carrega como se fosse uma bolsa mesmo. Para cães de porte grande, a bolsa não funciona. A gente nem tem produtos para isso, tá? Desse tamanho. Nesse caso, o ideal é utilizar a caixa de transporte, tá? Esse daqui é um modelo importado, tá? De plástico injetado, que é um plástico de alta durabilidade. Ele tem aqui as travas laterais extremamente rígidas, tem desde o modelo pequeno até modelo grande. Então, esse tipo de caixa de transporte, que é exclusivo da Cobase, essa marca, como que chama essa marca, Fábio? Cepet. Cepet, a Cepet, que é exclusiva da Cobase, ela é importada, plástico injetado, ela atende os parâmetros de qualidade de plástico exigidos por todas as companhias aéreas e tem tamanho grande, tudo bem? Por que é importante salientar que tem tamanho grande desse tipo de material? Porque ele é extremamente resistente. Pensa que o animal grande, ele é mais pesado, ele é mais forte, muitas vezes ele é mais agitado e mais pesadão e tudo mais. A chance dele destruir uma caixa plástica é muito grande. Por isso tem que ser de alta qualidade, tudo bem? E vale lembrar que a partir do tamanho intermediário ela tem rodinha. A partir do tamanho intermediário tem rodinhas aqui, a produção me lembrando, ou seja, facilita o transporte no aeroporto, por exemplo. Tudo bem? Uma coisa importante dessa caixa de transporte é o seguinte: além das travas laterais aqui, que você consegue separar a parte de cima da parte de baixo para fazer uma caminha, a grade ela tem que ter uma trava de extrema resistência, que é justamente para o animal não estourar esse gradil, tudo bem? Esse daqui é um comedouro que vem acoplado, mas a gente não indica o uso durante a viagem. Lembra que a gente vai suspender a alimentação desse animal durante 4 horas antes da viagem? Se eu vou suspender 4 horas antes da viagem, óbvio que aqui dentro eu não vou colocar ração para ele, não vou colocar alimentação para ele, tudo bem? Para que funciona isso? Durante o período de descanso, ou enquanto estou esperando, de repente, uma conexão, eu quero colocar um pouco de água para esse animal, coloco um pouquinho de água aqui, prendo no gradil e fecho, tá? Basicamente é para isso. Ele consegue ficar bastante tempo sem alimentação, mas não consegue ficar sem água, tá? Então, pelo menos um pouquinho para ele se hidratar aos pouquinhos, a gente consegue utilizar esse bebedouro. Durante o trajeto, vou deixar isso sem, vou deixar guardadinho. Essa trava é de extrema segurança para o animal não estourar, bem? Esse daqui para animais pequenos, e aí tem outros modelos ali que eu vou mostrar. Mas antes de mostrar os outros modelos, como que a gente escolhe o tamanho ideal para o cão ou para o gato? Algumas regras são importantes. O tamanho ideal, aqui na Cobase Loja Física, que a gente indica que você traga o seu animal, se você tiver essa disponibilidade, para que ele experimente a caixa de transporte, se ele consegue entrar. Se ele estiver num dia bacana, se ele estiver bem humorado, ele vai entrar na caixa, a gente consegue verificar se realmente é o tamanho ideal para ele ou não. Se ele não tiver, se você não conseguir trazer ele na Cobase, ou se você quiser comprar pelo site, é importantíssimo você ter as medidas desse animal. Medida de altura, medida de comprimento e medida de largura desse animal. Tudo bem? Como que é a regrinha? Para saber se essa caixa ela é o tamanho ideal para o meu cão ou para o meu gato, ela vai ser confortável, primeiro, ela tem que ter uma altura onde o animal ele fique
pé dentro da caixa, sem abaixar a cabeça. Tá? Então, ele tem que ficar em posição normal, ereta, em pezinho aqui, sem bater a cabeça na parte superior aqui no teto da caixinha, tá? Ela tem que ser larga o suficiente para que esse animal ele entre de frente, dê a volta no próprio corpo e saia de frente. Se o animal ele entrou de frente, não conseguiu dar a volta, teve que sair de ré, ela já está apertada. Já tem que buscar uma caixinha um pouco maior aí. E ela tem que ser de um comprimento suficiente para que esse animal ele consiga deitar de forma confortável sem ficar com as patas enroladas, ficando com a patinha esticada aí. Certo, pessoal? Então, por isso que é importante você tirar as medidas do seu cão, comparar com as medidas da caixa. No caso, no nosso site, todas as caixas de transporte têm as medidas de altura, largura e comprimento. Se você optar por comprar numa loja física da Cobase, traga o animal e, pelo menos posicionando do lado, ali a gente já consegue ter uma ideia melhor aí de tamanho. Certo, pessoal? Tranquilo? Esse é o modelo mais indicado para viagens, CPET, está mais indicado para viagens internacionais por conta do material e da durabilidade. Atende uma série de requisitos aí das companhias aéreas que fazem trajetos internacionais. Tudo bem? Outros modelos que nós trabalhamos, que a gente tem disponível aqui na Cobase, são modelos também de plástico, porém que eles não são tão resistentes. Quer dizer que é de má qualidade? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eles são indicados para viagens curtas ou para ambientes mais controlados. Pense que, por exemplo, você tem um gato e o gato, se você colocar na bolsa de transporte que ela é de tecido, ele vai rasgar tudo. Precisa de uma caixinha plástica. Aí já funciona melhor, tudo bem? Todas as travas dela são plásticas, então é um material um pouco mais em conta, óbvio. Tem até o tamanho médio, não tem tamanho gigante dela para os cães muito grandes, mas até cães médios a gente encontra desse tipo de material. Ela também é toda aberta, toda arejada, para garantir a entrada de ar e a respiração desse pet. E também tem a travinha de segurança, que garante que durante o transporte você coloca o animal aqui e trava bem bonitinho, tá? Para ele não sair. Então, viagens curtas, viagens, ida no veterinário, ida visita em um amigo, em alguém da família, para animais pequenos funciona muito bem, tá? Um modelo similar aí, que eu diria que é até intermediário, é esse daqui, que também é uma caixinha de transporte. A abertura dela é para cima, tá? E ela também tem as travas laterais. A trava lateral, ela serve para o caso de você vai viajar e vai ficar hospedado em algum lugar, vai, de repente, precisar de um lugar para o animalzinho dormir. Eu acho que eu não vou conseguir tirar você, tá? Eu consigo tirar a parte de cima, toda a caixa de transporte consigo fazer isso, tá, pessoal? E vira uma caminha para o pet. Então, eu consigo colocar um colchonetezinho aqui, uma manchinha dele, ele utiliza como caminha para dormir aí. Muita gente, e é uma dica legal, usa no dia a dia como caminha para animal mesmo, tá? Fica ali o tempo inteiro em casa, porque aí no dia que precisar viajar, é só colocar a parte de cima e o cão, o gato já estão super acostumados com esse ambiente aqui. Então, olha como fica prático e fica fácil. Certo, pessoal? Essa é a caixa de transporte, tudo bem? Quem está assistindo com a gente aqui, ó, Jeane Lustosa, Edneia, João Alves, Wellington, Cláudio, Luciene, Maria Silva, Brenda Santos. Muito obrigado para todo mundo que está assistindo, acompanhando aqui a nossa live sobre caixas de transporte. Certo, pessoal? Quem tiver dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, manda aqui no chat que a gente responde ao vivo, tá? Um produto muito bacana que eu gosto, e esse produto ele funciona muito bem para veículo particular, ou seja, você que viaja aí no seu próprio carro, que transporta aí no seu próprio carro, passeios mais curtos, passeios um pouco mais rápidos, em curtas distâncias. Esse é o adaptador de cinto. Como que ele funciona? Ele tem um mosquetão, ele parece muito uma guia, tá? Uma guia de passeio. Esse mosquetão a gente prende no peitoral de passeio do pet. Eu não indico prender em coleira de pescoço, tá? Por quê? Lembra que eu falei lá no começo? Quando a gente transporta um animal, a gente tem que pensar na segurança dele. Então, imagina o seguinte. Se o animal está com uma coleirinha de pescoço, coleirinha de identificação,
eu prendo esse adaptador na coleira dele. Essa ponta aqui, ela é acoplada direto no plug do carro, do banco do carro mesmo. Então, o animal ele vai ficar preso por esse adaptador, certo? Se esse mosquetão estiver preso na coleira de pescoço, numa situação de acidente, olha o tranco que ele vai levar no pescoço. Então, não vai ser bacana, não vai ser seguro. Vai servir apenas para manter ele limitado ali dentro do carro, mas não vai trazer segurança. O que eu indico que eu acho mais bacana? Agregar isso a um peitoral de passeio. Sabe aquele que vai no peito mesmo? Porque ele também vai limitar aí o passeio do animal ali dentro. Quer dizer, evita que o animal, esse cão, por exemplo, pule no colo do motorista e atrapalhe ali a direção. E num caso de acidente, o peitoral não machuca tanto quanto a coleirinha de pescoço, tá? Basicamente, esse adaptador é para você acoplar o próprio peitoral de passeio no plug ali do cinto de segurança do carro, tá? O que eu indico esses aqui? Passeios curtos. Você tem o costume, de repente, de no final de semana ir no parque com o seu cão passear, por exemplo. Cara, isso aqui funciona muito bem. Passeio curto. Para o animal que ele tem o hábito de passear o tempo inteiro. Para o animal que, de repente, ele já é adestrado, ele já se comporta durante uma viagem. Ideal. Tudo bem? Certo, pessoal. Alguém aí já utilizou um desse? A Elisa, Maria Silva, Brenda Santos. Quem mais aqui com a gente? José Nascimento, Cida Ferraz. Então, viagens curtas, o adaptador funciona muito bem, tá? A cadeirinha de transporte a gente não trouxe nenhuma, né, Paty? Não. Não tem aqui para mostrar, a gente não trouxe aqui, a produção não trouxe, mas tem problema. É uma cadeirinha que funciona muito bem. O princípio dela é muito similar com o adaptador, porque é uma cadeirinha, parece aquelas cadeirinhas de criança, sabe? Ela é usada exclusivamente para cães de porte pequeno e micro, tá? É uma caixinha que você coloca ali no banco do passageiro, né? No banco de trás, de preferência. E acopla também, ele tem um adaptador com um mosquetão parecido com esse, e acopla ali no peitoral de passeio desse cãozinho. E aí, por último, nós temos o cinto de segurança, que é esse daqui. Esse cinto de segurança, eu particularmente adoro. Eu acho ele a melhor opção para garantir a segurança do seu animal em caso de acidente. Por quê? Como que funciona? Ele parece muito um peitoral de passeio, tá vendo? Então, imagina que a cabeça do animal, ele vai ficar... Você vai vestir ele como se fosse um peitoral de passeio. Ele tem um plug plástico que é hiper resistente, que também tolera impacto em casos de acidente. Ele é extremamente confortável. Essa parte aqui da frente, ela fica no osso aqui do peito do cãozinho. Tem de vários tamanhos, então garante realmente a segurança e o conforto dele durante o passeio. Como que funciona? Ele tem esse espaço aqui, ó, tá vendo? Que é parece uma alça, uma abertura aqui na própria estrutura do cinto de segurança, onde você vai passar aqui dentro o próprio cinto de segurança do carro. Então, olha que interessante. O cinto de segurança do carro, ele é um equipamento de segurança para garantir que o passageiro fique seguro em caso de acidente. Eu vou utilizar o cinto de segurança no cão acoplado ao cinto inteiro do carro. Ou seja, numa situação de acidente, além de limitar, de cercear ali o animalzinho, ele fica seguro durante o passeio. Numa situação de acidente, ele vai trazer completamente segurança. É a garantia que esse animal não vai sair voando, bater na janela lá na frente, se machucar, então garante realmente a segurança dele. Temos modelos diferentes, onde a ação basicamente é a mesma, tudo bem? É acoplar, você passa o cinto de segurança aqui por dentro, né, o próprio cinto de segurança do carro, prende lá embaixo, o animal fica seguro e confortável. Tudo bem? Tem pergunta aí? Tem. É correto prender a caixa com o cinto do carro? Sim, a caixa ela tem que estar presa, tá? Algumas caixas, elas têm estruturas, essa aqui no caso não tem, tá? Mas algumas caixas, elas têm estruturas para prender, sim, a própria caixa no cinto de segurança do carro, tudo bem? Se for no porta-mala, se é aquele porta-mala mais aberto, um carro hatch, por exemplo, tira a tampa, coloca a caixa ali e prende ela de alguma maneira, tá? Não adianta nada o seu animal está aqui dentro e a caixa está solta.
Porque se a caixa está solta e você sofrer um acidente, pensa essa caixa voando de um lado para o outro, né, trazendo um acidente ainda mais grave. Bem? Então, a caixa de transporte no carro, ela tem que estar presa, seja pelo cinto de segurança, ou seja qualquer outra ferramenta que você consiga aí prender essa caixa para garantir a segurança do pet, tudo bem? Então, a caixa de transporte, ela tem que estar realmente presa ali no carro ou no ônibus. No avião, já tem uma estrutura de segurança que é a mesma que eles prendem malas, eles vão prender ali a caixinha de transporte também, tá? Por último, para quem usa muito carro aí, eu trouxe, que facilita o transporte, a capa para o banco, tá? Tiago, mas a capa do banco, ela garante algum tipo de segurança para o pet? Não, para o pet não, mas ela garante higiene para o seu carro, por exemplo. Então, se o animal ele solta muito pelo, a capa para o carro funciona como? Você prende ela, então ela tem um monte de presilhas aqui que você prende ali no banco, e aí você consegue transportar esse animal ali dentro, especialmente quando solta muito pelo, sem sujar seu carro. A capa de proteção ela funciona para a proteção do carro, não é do pet, tudo bem? Mas é um acessório interessante para quem passeia bastante aí com seu cão, quem tem uma grande rotina de passeio. Beleza, pessoal? Bom, quem tiver mais perguntas aí pode mandar. E aí, assim, nós reunimos aqui as principais perguntas, para mim não me sentir sozinho, tá, pessoal? As principais perguntas dos nossos clientes, dos tutores de cães e gatos, quando eles vêm aqui na Cobase ou quando eles entram em contato para comprar aí um item para o transporte. Como escolher corretamente o modelo da caixa de transporte ideal para o pet? É aquilo que eu falei lá no começo. Depende do meio de transporte, tá? Se você está falando do transporte em um carro particular, um cinto de segurança pode ser o suficiente, uma caixinha, uma bolsa de transporte pode solucionar. Se for um transporte rodoviário via ônibus, via companhia de ônibus ou um transporte via avião, é interessante verificar com a companhia, né, de ônibus, a companhia de avião do voo, qual é a exigência deles. Algumas companhias têm exigência em relação ao tamanho da caixa e tudo mais. Então, você tem que buscar essa informação antes de comprar a caixinha, bem? Como deixá-los mais confortáveis, tá? Primeira coisa, tamanho ideal desse animal, né, em relação à caixinha. Então, ele tem que ficar confortável. Repetindo aí, qual é a regra? O animal ele tem que conseguir ficar em pé, sem bater a cabeça aqui na parte superior da caixinha. Ele tem que entrar de frente, dar a volta e sair de frente. E ele tem que conseguir ficar deitado na caixa de transporte de uma maneira confortável, sem ficar todo enrolado. Bem? Acostumar esse animal antes da primeira viagem. Então, aquela história de deixar a caixa de transporte aberta, deixar a bolsa ali disponível para o animal descobrir, deixar o cheiro dele, ele vai se esfregar, pode rolar um xixizinho ou outro, tudo bem, deixa ele fazer o xixi dele ali, é uma maneira dele demarcar território. Quando for fazer a viagem oficial mesmo, ele já vai identificar como um ambiente que é dele, que ele vai ficar confortável, tá? Utilizar também brinquedos que ele goste, aquele brinquedo preferido, aquela mantinha que ele gosta de ficar enrolado, coisas que tem o cheirinho dele, colocar na caixinha de transporte também funciona, tá? Outra pergunta comum. Existem modelos diferentes para cães e para gatos? Na realidade, os modelos são iguais, tá? O que a gente indica? Gato, eles vão melhor em caixa de transporte, bem? Porque ela é mais segura para o gato. É muito, muito difícil você acostumar um gato, por exemplo, com um cinto de segurança, tá? Ele gosta de ficar mais solto. Só que a hora que a gente coloca ele não vai ficar amarrado, na verdade, preso assim. Quando a gente coloca ele dentro de uma caixinha de transporte, a chance dele fazer esse transporte tranquilinho é maior. No caso da bolsa, como ela é tecido, alguns gatos podem rasgar, arranhar e destruir a caixinha né, de passeio, que é o caso dessa da Gol, pelo fato dela ser de tecido. Então, não é muito indicado. Para gatos é mais legal a caixa de transporte de plástico, tudo bem? Fechada sempre. E garantindo que ela tenha as travas seguras para evitar fuga, tá? Qual a melhor maneira para higienizar uma caixa de transporte, tá? Água e sabão. Basicamente isso. Você pode lavar com água e sabão. Muita gente utiliza eliminador de odor. Tá, ok. O eliminador de odor ele é uma boa opção.
Mas lembra que eu falei agora há pouco que é interessante que essa caixinha, que essa bolsa tem o cheiro do pet? Para que ele sinta realmente que ele está confortável naquele ambiente? Eu não acho interessante utilizar o eliminador de odor, tá? Água e sabão. O sabão é bacana porque ele dissolve gordura. Então, essa gordura de pele do cão, do gato, que às vezes fica escurecido, curiosidade do pelo mesmo, o sabão tira, se dá uma esfregadinha, água, bota para secar e tá ótimo. O que é importante? Que ela esteja sempre bem seca, especialmente as de tecido, tá? Para não desenvolver fungos, não ficar gelado, para ficar confortável. Tem pergunta aí? O cinto para cães é seguro para pets de grande porte? Sim, é. Esse cinto de segurança, cadê ele aqui? Que eu tinha um aqui do lado, aqui, ó. Esse tipo de cinto de segurança, tá? Se o pet é um animal de grande porte, eu tenho que comprar, óbvio, um cinto do tamanho ideal dele. Ele tem uma regulagem aqui de tamanho, tá? Parece muito aqueles mosquetões de mochila, sabe? Que a gente arruma o tamanho da alça. Ó, eu consigo regular o tamanho e deixar ele do tamanho ideal para um cão, de repente, um pouco mais fortinho, um pouco mais gordinho, de porte um pouco maior. Mas ele é seguro, sim, para cães de grande porte, tá? No caso de acidente, ele vai garantir realmente a segurança desse pet ao tamanho que fica, ó. Se o animal, ele, óbvio, né, se ele for educado, se ele for acostumado a viajar de carro, se ele não ficar muito agitado, dá para utilizar? Sim, também dá para utilizar. Vou repetir uma frase que eu falei lá no começo para quem chegou agora. Biologia não é uma ciência exata. Então, que a gente fala aqui da sim, cada um conhece o animal e o comportamento dele. Então, olha o tamanho que ela ficou. Para um animal um pouco maior, funciona também, tem regular de tamanho e óbvio que tem tamanhos maiores também, até para cães de porte gigante, tá? Lembrando que esse cinto de segurança, ele é adaptado para ser colocado no cinto de segurança do carro. E aí você garante que o sistema de segurança contra acidentes, ali, ou contra machucados em situações de acidente, por causa do cinto de segurança do carro, ele seja utilizado a favor da segurança do pet também, numa situação de acidente. Beleza? As melhores opções para cada tipo de transporte. É aquilo que eu falei, tá, pessoal? De acordo com cada companhia, tá? Companhias aéreas, obrigatoriamente caixa de plástico injetado, que é esse daqui, esse plástico mais resistente, tá? Companhias rodoviárias, companhias de ônibus, algumas vão até aceitar bolsa de transporte. No caso da Gol, é uma companhia aérea que aceita, em alguns casos, bolsa de transporte também, de um modelo específico, que é esse que você encontra aqui na Cobasa, tá? Outra pergunta, o que podemos fazer para acostumar o bichinho à nova caixa de transporte? Repetindo, deixa ele conhecer a caixinha, deixa ele marcar território, deixa ela aberta, então abre a portinha aqui, ó, e deixa ele descobrir. Se você quiser, de repente, num primeiro momento, tirar essa parte de cima, que ela separa, né? É que essa tem muita trava, eu não vou me atrapalhar todos se eu tentar abrir ela agora, até que ela é bem segura. Então você consegue tirar todas as travas e deixar ela livre acesso para o cão, para o gato descobrir. Deixa quantos dias for possível. Quanto antes você pegar essa caixinha, levar para casa, deixar a disponibilidade do cão, do gato, mais fácil e melhor será a adaptação dele aí em relação a essa caixinha, tá? Então, deixa ele marcar território, deixa ele se esfregar, deixa ele fazer xixi, depois você limpa bonitinho e vai viajar. Existem caixas de transporte para todos os tamanhos de pets? Sim, existem. Desde os cães de porte pequeno e micro, aqueles cães de 2 kg, 2,5 kg, né? Chihuahua, o pelado chinês, o cristado chinês, né? O pelado peruano, o cristado chinês, gatos pequenos, gatos filhotes, até cães de porte grande, como o São Bernardo, o Dog alemão, tem para todos os tamanhos, tá? No caso dos gatinhos, tem alguma dica para reduzir o estresse durante o transporte? Acostumar com antecedência, tá? Então, aquela história, de novo, de deixar o animal descobrir a caixinha, tá? Uma dica bacana, se você vai fazer o animal é mais arisco, mais estressadinho, é legal se a gente faz com ave também, tá, pessoal? Quando a gente resgata animal silvestre, que se acidenta, que está mais estressado e tudo mais, cobrir essa caixa para ele não saber o que está acontecendo lá fora, tá? Quando a gente cobre e deixa meio escurinho, dá uma sensação de maior segurança para ele, ele não fica tão ligado no que está acontecendo em volta. Então, você pode colocar uma manta, uma capa protetora, não vamos lacrar, né? Tem que ser um pano, um tecido
que deixa mais escuro, que cubra a visão dele do que está acontecendo fora, sem cortar a ventilação, tá? Então, cobrir a caixa funciona também. E no caso de gatos, evitar ao máximo, pessoal, chacoalhar a caixinha mais forte, tá? Tem que fazer o máximo possível de deixar essa caixinha firme, tá? Evitar ficar chacoalhando, porque pensa que o animal ele vai estar solto aqui. Gato que é ainda mais delicado, ou não delicado, mas assim, que ele ainda é mais conectado com o que está acontecendo fora, que tem mais o instinto de caçador, ele não gosta de se sentir vulnerável. Então, evitar ficar mexendo muito na caixinha, tá? Coloca ele, deixa paradinho, cobre a caixinha e ele fica tranquilo aí. Bem, perguntas. Tem muita gente que te adora. Obrigado, gente. Obrigado pelo elogio. Fiquei lisonjeado, agora estou com vergonha, tá? Pessoal, é isso aí. Essa foi a nossa live, tá? Nossa primeira live de 2021, uma live que foi encomendada aí pelo nosso departamento comercial. Quero agradecer a vocês que participaram com a gente. Agora a gente está com 48 pessoas assistindo simultaneamente. Essa live vai ficar aqui no nosso Facebook. Depois vou passar ela também para o nosso YouTube, para quem quiser assistir lá. E fiquem à vontade para mandar pergunta para a gente, tudo bem? Fica ligado nas nossas redes sociais. Nosso canal do YouTube está cheio de vídeo, cheio de conteúdo legal. Agora a gente tem um podcast que está disponível lá no Spotify. Ele chama Cobasecast, tá, pessoal? Então, o Cobasecast no Spotify também está no Google Podcast. Você pode pesquisar lá e ouvir os nossos programas. Temas super bacanas aí sobre o universo pet. Fica ligado no nosso Facebook, no nosso Instagram, que sempre tem novidades. Você sempre fica sabendo das maiores novidades aí da Cobase, dos lançamentos de produto e também das grandes promoções aí que a gente sempre lança, das campanhas aí que a gente sempre lança. Bem, daqui a algumas semanas eu estou de volta. E se você quiser algum tema específico que a gente trate aqui no TV Cobase, escreve aqui nos comentários, né, que a gente pode trazer aí ao longo do ano, tá? Esse foi o aperitivo do que a gente vai trazer aí de novidade na TV Cobase ao vivo para 2021. E em março estaremos de volta para a nossa temporada oficial 2021 aí da TV Cobase. Muito obrigado a quem participou aí, quem mandou pergunta. Quem está assistindo aí, ó, a Greta, o Walter, Ana Maria, Osvaldo Almeida, Emília, que está sempre com a gente. Um beijo, Emília, não perde uma mesmo. Sônia Gil, Eliana Ring, Otton Souza, Cleide Foz, Eliana, Maria Torres, Adriana Negrini. Gente, vocês são maravilhosos aí de acompanhar a nossa TV Cobase ao vivo. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês em março no retorno da TV Cobase ao vivo. Um abraço e vamos torcer para a vacina chegar logo para eu poder voltar a receber convidados aqui no TV Cobase, né, galera? Valeu, um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.